Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Impressionante, cara. Eu falo que, por exemplo, pouca gente lembra que o smartphone que a gente tem hoje, todo mundo tem, né? Cara, isso é 2007, né? Quando o Steve Jobs lançou, né? Antes não existia isso, cara. Pois é. Entendeu? Antes não existia. Então, cara, 2007 é quando, né? É ontem, cara, né? É ontem. E não passou nem 20 anos. E olha o que já virou tudo isso, né? Não precisa ir longe. Você pega gente que tem filho de 12 anos e um outro filho de 8. Dá 4 anos de diferença. Já sente uma diferença absurda. De Já como sente, conversa com os amigos, do que joga, como é que navega, como é que se diverte. 4 anos. E isso que é maluco. Se você pegar em 1900... um brasileiro vivia em média 30 anos de idade. Eu estaria estatisticamente morto se eu tivesse nessa época. Pô, eu já fazia tempo já que eu tava. O que acontece? Nessa época, as grandes mudanças duravam 50, 60 anos para acontecer. Então, mesmo que você estivesse no meio de uma grande mudança, você não ia perceber. Você não é. Hoje, essa molecada vai viver 100 anos na pior das hipóteses, né? Isso, cara, com mRNA, com impressão 3D de órgão, com... Cara, tem tanta coisa vindo aí. Tem muita coisa. Então, assim, 100 anos na pior das hipóteses. Só que as mudanças estão durando 15, 20. Então, a gente está falando de criança. Seu filho tem quantos anos? Eu tenho um de 13, um de 11. Então, pensa o seguinte, seu filho de 13, daqui 10 anos, ele está entrando no mercado de trabalho. Ele vai viver 100 anos. Quantas mudanças ele vai viver? Como é que você prepara esse moleque para esse mundo que a gente não sabe o que vai ser daqui 10 anos? Exato. E ele vai ter que viver tantas mudanças, cara, que não dá nem para imaginar o que é. Por isso que esse assunto é difícil de discutir, cara. Porque para as pessoas é muita insegurança, né? É muita. Até esse negócio de profissão, né, cara? O que acontece com as profissões? Pois é. Será que teremos? Então. Porque, assim, é um medo que as pessoas têm, né? Que muita profissão foi acabando, né, cara? Sim. Foi acabando. Mas você acha que as profissões foram acabando ou o tanto de profissão nova que foi criada superou as que acabaram? O que você acha? Quando a gente olha para a Revolução Industrial, o saldo foi muito positivo. Você tem muito mais profissão e muito mais emprego e melhores empregos. Qual que é o problema do momento que a gente está vivendo agora? Mesmo que a gente fale assim, não, mas a inteligência artificial vai acabar com esses empregos, mas vai criar outros. Beleza. Tem alguns problemas aí. Primeiro quanto tempo isso demora? Porque na Revolução Industrial também foi assim. Não é que você virou a chave e de um ano para o outro você tinha mais empregos bons. Você deu uma barrigada ali de crise e que dura até hoje. Você vê lá o Rust Belt lá nos Estados Unidos, até hoje os caras têm esse problema. O Trump foi eleito muito em cima desse discurso. Sim. Vou voltar às fábricas. É o discurso da Revolução Industrial ainda, né? Então essa é a primeira coisa. Você tem consultoria, você tem governo, você tem instituto, você tem muita gente fazendo previsões que são assustadoras, assim, de taxa de desemprego de 70%, 80%. Caramba! Então, se esses caras tiverem errado e for metade, Já é um absurdo. E se isso demorar 20 anos para se estabilizar, você imagina 20 anos de crise com o mundo com 40% de desemprego. É uma catástrofe. Né? Então, esse é o primeiro problema aqui. Não é questão de gerar emprego novo, é questão de quanto tempo isso se demora. A segunda questão quem perde emprego não é o cara que vai estar apto para pegar um emprego novo. Para se atualizar e aí... E aí você gera dois problemas. Esse cara vai ficar sem emprego e você não tem gente para pegar um emprego novo. Sim. Aqui no Brasil, quantos você deve ter escutado? Sei lá, o Nubank ou, sei lá, o outro está com não sei quantas vagas abertas, porque não tem gente. Programador, né? Tem umas estatísticas aqui no Brasil que fala que tem um déficit de não sei quantos mil, né? Pois é. Que era mesmo engenheiros, a gente falta engenheiro. A gente não forma engenheiro, né? E quando forma, o cara vai trabalhar em banco. Exatamente. Então, não tem certo e errado, mas tem um déficit gigante. Então, esse é o segundo problema. Mesmo que do dia para a noite a gente conseguir gerar mais emprego, você não tem gente para preencher esse emprego e o cara que perdeu o emprego não consegue preencher esse emprego. Tem uma terceira coisa que aí não dá para a gente saber, que talvez, neste momento, a inteligência artificial esteja tão avançada que mesmo os novos empregos também serão
substituídos por ela. Entendi. E aí? Aí ferrou, né? Não, aí ferrou. Por isso que a gente precisa trabalhar em cima disso, entendeu? Precisa revolucionar a educação, precisa fomentar empreendedorismo. A gente precisa trabalhar nisso. Não, porque senão a gente está certeza, lascado. É. Porque esse lance de inteligência artificial, você trabalha bastante com isso, né? Primeiro, o que você acha da como que chama? Da singularidade. A singularity não tem nada a ver com isso, não. Depois você explica. Não, mas assim, o que eu acho da singularidade? Assim, se a gente for... Explica aí, pessoal, o que é a singularidade, então, para quem não tem várias tá maneiras ligado. da gente entender isso, mas tem uma maneira que eu acho que é a mais legal, que diz o seguinte: a gente consegue fazer previsões até uma certa data na evolução da tecnologia. Vai chegar um momento que as coisas vão estar tão avançadas, por exemplo, você vai ter inteligência artificial, computador quântico e robôs de uma maneira tão avançada que a gente não consegue mais prever, porque eles vão evoluir a própria tecnologia sozinho e aí não dá mais para você prever o que vai ser esse mundo, né? Daí nasce, inclusive, umas teorias malucas, tipo a do Elon Musk, de falar, cara, será que a gente já não vive num Matrix? Ele fala assim, isso, né? Porque se a tecnologia vai evoluir nesta velocidade, será que ela já não evoluiu? E a gente nem percebeu, né? E a gente agora já virou Exato, os ratinhos de os laboratório. ratinhos de laboratório do aí. Matrix. Então, né? Então, quando a gente fala de singularidade, é isso. É um momento onde a tecnologia ela vai estar tão evoluída que isso causa uma ruptura, e é uma ruptura que a gente nem consegue descrever, de tão absurda que ela é. Quando a gente olha para a inteligência artificial hoje, é difícil dizer quanto tempo isso demora. Os caras que mais falam sobre isso falam de 2045, que está perto. Tá perto pra caramba. Né? Pô, para quem tem filho, Pô. eu talvez não chegue lá, mas puta, minha filha Mas vai eles chegar. falam o quê? O que eles falam? Eles falam 2045 que é o quê? 2045 É a singularidade? que é a singularidade. Caramba! Então é muito perto. Aí você fala, tá bom, eles erraram. Erraram em quanto? Em 15 anos? Minha filha vai ver isso. Né? Então, isso assusta um pouco. Agora, quando a gente olha para a inteligência artificial hoje, primeiro que ela não é nada inteligente. Né? Essa palavra ela é muito ruim para descrever a tecnologia. E tem muita gente, Sérgio, que acredita que a inteligência artificial como ela é hoje, os métodos, né, o processo, o que a gente tem nela, não é suficiente para a gente avançar para uma inteligência artificial forte. Entendi. Forte então, você diria que é o quê? Porque eles têm várias nomenclaturas, Sim. mas eles dividem hoje em fraca e forte, ou sei lá, narrow, né, que é estreita, para generalista, né, que seria o que a gente chama de uma inteligência artificial consciente e tudo, né? Então, muitos desses caras, que são caras, se pegar os maiores caras do mundo, eles falam, olha, o que a gente tem hoje, do jeito que está, a gente vai precisar criar algo novo para conseguir chegar nisso. Isso eles a dizem simples por quê? evolução não vai... Porque essa fraca ou mais estreita, ela precisa muito da interferência humana, né? Porque digamos, o que acontece é o seguinte, se a gente for olhar o que é a inteligência artificial hoje, ela não é que nem uma programação tradicional, que é muito feita em if this then that, ou seja, se acontecer isso, faça aquilo. Se o Sérgio apertou esse botão, faça isso. Se ele escreveu um nome aqui, busque ali. Ou seja, sempre se faça isso, faça aquilo. A inteligência artificial não é isso. Mas o que eles dizem é que hoje, com toda a complexidade que ela tem, na verdade, ela se assemelha muito a uma maneira de automatizar esse if, do, then, that. No final, ela acaba se auto-treinando para criar um conjunto muito grande de senões para poder chegar a conclusões que acabam sendo baseadas em regras. Né? Então, por exemplo, isso aí é excelente, cara. Porque, por exemplo, na minha área, se não fosse isso, cara, acabou. Entendeu? Porque, por exemplo, eu tô lá, eu trabalho com petróleo. Eu preciso achar o petróleo. Sim. O petróleo ele tem um sinalzinho lá característico dele. Eu tenho dezenas de teras de dados. Eu não vou analisar aquilo. Então, o que eu falo para a máquina? Eu falo, procura para mim esse sinal que é igual. Aí ela fica lá, semanas lá vasculhando e, beleza, mas aí eu tive que interferir. Eu que programei as redes, né? Sim. Convolucional, pra não, isso treinado. É perfeito, cara. Porque o que acontece? Você pode colocar uma quantidade de dados muito grande, e não é só grande no sentido de volume, mas também diversa.
Sim. Porque hoje o que acontece? Na verdade, o bom dela é para ser diversa. Porque assim, eu não entendo nada de petróleo, mas de repente você está analisando, sei lá, vou analisar, sei lá, a temperatura ou a quantidade de um elemento tal. É isso aí. A hora que você cruza todos esses parâmetros, é um negócio que para você calcular é maluco, né? Isso. Então, a inteligência ela consegue achar padrões. O exemplo que eu dou pra galera quando eu dou aula é o seguinte, cara. Inverta. Aí, ó, pega um papel aí agora, você que tá assistindo. Existe um negócio chamado inversão de matriz. É uma continha simples, cara. Faça uma 3x3. Você vai ver quantas horas você vai demorar. Pois é. A gente mexe com matriz de 100 milhões por 100 milhões. Então, se não é inteligência artificial, ela... Cara, mas isso aí... Eu tenho uma frase minha, hein, que eu vou patentear essa frase. Boa. Minha frase é a seguinte. Tudo tem o spin-off do mal. Tudo tem. Tudo tem. Porque, cara, você vai falar que inteligência artificial não é bom? É bom pra caramba. Pra isso, pra tudo, né? Pra tudo, né? Por exemplo, até coisa de fazer busca. Só existe por causa da inteligência artificial. Não, muito que a gente usa hoje já tem. Tudo, né? Basicamente é tudo, né? Porque os caras reconhecem um padrão em você e aí jogam que você... Aí começa, né? Aí começa. Mas você acha bom, por exemplo, antes da gente voltar naquilo lá, que um Google da vida... ele saiba que você, o Cavallini, você gosta de camiseta preta, de tênis da Jordan, de comer pizza e tal, porque aí ele já vai jogando tudo pra você, ou você queria ter uma... Porque isso aí meio que acaba com a nossa liberdade até de escolha, né, cara? Tem uma questão que é importante dizer, que é o seguinte, a maior parte das pessoas, elas acham que não tem problema. Porque ela fala assim, ó, eu não cometo nenhum crime, eu não traio minha mulher, eu não faço nada errado, então tá tudo bem esses caras saberem da minha vida, né? Mas não é bem assim, porque a questão de privacidade, ela tem a ver com liberdade, né? Você tem a ver com governos que vão controlar cidadão, você tem a ver com, de repente, o seu plano de saúde te negar o plano porque ela sabe que você está comprando um remédio de pressão alta, e porque você não está indo na academia, e por causa disso, por causa daquilo. Tem a ver com que você comprar um produto e ele te vende esse produto mais caro porque ele sabe que você pode pagar, ou porque você já está muito interessado nesse produto, pesquisando ele há muito tempo.